guys, how are you today? I hope you're fine. Hoje eu venho trazer para vocês um vídeo ensinando como que a gente fala as horas em inglês, né? Então, telling the time in English, dizendo as horas em inglês. Bom, para iniciar, eu vou explicar para vocês um pouco sobre as expressões de tempo, né? As expressões de tempo são muitas, são variadas, né? Existe uma infinidade de expressões de tempo que a gente utiliza na língua inglesa. Eu vou falar para vocês aqui algumas delas, né? Algumas das mais comuns, tá? Então, nós temos, por exemplo, day, né? Que significa dia, today, hoje, yesterday, que é ontem, the day before, yesterday, antes de ontem. Temos também tomorrow, né, que é amanhã aí muito conhecida. The day after tomorrow, que é depois de amanhã. Temos morning, né, muito conhecida, manhã. Afternoon, tarde. Evening or night, né, que significam aí noite. Temos também tonight, que significa hoje à noite. Midday or noon, né? Ambos significam aí meio-dia, né? Midday e noon. E temos também midnight, que é meia-noite, certo? Então, como que a gente pergunta as horas em inglês? Normalmente, para perguntar as horas em inglês, a gente vai utilizar a expressão what time is it, né? Que horas são? E quando a gente vai falar, principalmente com pessoas que a gente não conhece ou não tem intimidade, a gente precisa ser mais cordial, né? Então, a gente utiliza o please, para ficar de uma forma mais cordial, a gente fala what time is it, please? Principalmente se você não conhecer aquela pessoa, ela não tem a obrigação de te dizer as horas, então você pede por favor, para ser mais educado. E também temos outro tipo de pergunta que seria what is the time? Tipo, qual é a hora? Né? Também seria uma pergunta aceitável aí. E como que a gente responde isso? Para responder as horas, existe, digamos assim, a forma simples, né? Que é onde você vai utilizar aí o it's, né? Que é a palavrinha que a gente utiliza para dizer é ou são tantas horas. E a gente utiliza os números na forma normal, né? Se eu quero dizer 4 e 20, então eu digo 4 normal e 20 normal. Então eu digo it's 4:20. Pronto, são 4 e 20, certo? Só que existem expressões, né, que a gente utiliza para falar as horas também, que seriam aí mais utilizadas pelos nativos, né? A gente necessariamente não precisa utilizar elas para falar a hora para alguém, mas a gente precisa conhecer essas expressões para entender na hora que alguém for falar para a gente sobre as horas. Então vamos começar pelo o'clock. O que seria o'clock? O'clock significaria horas mesmo, né? E a gente utiliza ele quando a gente está falando de horas exatas. Então, por exemplo, são 3 horas exatas, não passou nem 1 minuto ainda. Então, eu digo, it's 3 o'clock. Pronto, são 3 horas. São 9 horas, it's 9 o'clock. E assim sucessivamente, né? Aí nós temos o past. O past, ele significaria aí depois ou passada, né? Ele vai ser utilizado aí para falar dos minutos, né, que vem antes dos 30, né? Porque o relógio ele vai ser dividido aí entre duas partes, a parte antes do 30 e a parte depois do 30, né, os 30 minutos. Então, o past eu vou utilizar antes dos 30 para falar dos minutos antes dos 30, como por exemplo, se eu quiser falar 6:20, eu digo it's 20 past 6. Então, passaram 20 minutos depois das 6, entendeu? Aí nós temos também o a quarter. A quarter seria 1/4, né? Que no caso aí 1/4 de hora, que seria 15 minutos, né? Então a quarter a gente vai enxergar ele como 15 minutos. E o que acontece com uma quarter? Por exemplo, nesse caso do past, se eu quiser falar, por exemplo, são 3:15, né? Então eu digo que it's a quarter past 3, usando o past novamente. Então passaram 15 minutos depois das 3, certo? Então, a quarter significa 15. Aí nós temos o half past. O half past, ele vai ser utilizado para falar de meia hora, né? Da meia hora. Significa meia hora, que é 30 minutos. E se eu quiser falar, por exemplo, 8:30, eu digo it's half past 8. Então, são 8:30. Passaram 30 minutos depois das 8. E, por último, nós temos o to. O to é o mais comum pra gente, né? Porque a gente costuma falar
são 10 para as 9, por exemplo. Então, o to significa para, né, normalmente em inglês. E ele vai ser utilizado aí para falar dos minutos após o 30, né? Então, venhamos até o 30, agora a gente passou do 30, que são quando falta poucos minutos aí para formar outra hora, né? Para finalizar aquela hora. Então, se eu quiser falar, por exemplo, 8h45, então eu uso aí novamente o a quarter, né? Que seria os 15 minutos. E eu digo it's a quarter to 9. Então, faltam 15 minutos para as 9, né? Se eu quiser falar, por exemplo, que faltam 10 para 7, então eu digo it's 10 to 7 e assim sucessivamente. Então, o to é o mais simples, mais comum pra gente, que a gente costuma utilizar no português. E para finalizar, eu vou explicar para vocês o que significa AM e PM, né? AM seria aí as horas da madrugada e da manhã, né? Que viriam aí antes do meio-dia. Que, por exemplo, se eu quero dizer são 7 da manhã, então eu digo it's 7 a.m., certo? Eu especifico que são 7 da manhã. E temos também o PM. Já o PM ele vai ser as horas da tarde e da noite, né? Antes de chegar aí à meia-noite. Então eu digo, se eu quero dizer que são 2 da tarde, eu digo it's 2 p.m. Então eu estou especificando que são da tarde, né? E não que é da madrugada, por exemplo. Para não deixar em aberto essa questão de que horas é. Se é da madrugada, se é da manhã, se é da noite, se é da tarde. Nesse sentido. Então nós temos o AM e o PM. E nós temos também, para diferenciar aí o meio-dia, né? Que a gente fala at noon ou at midday. E nós temos o meia-noite, que é at midnight. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o like, compartilhe com os amigos. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida, um comentário legal ou ideias de vídeos que você gostaria de ver por aqui. É isso. Bye, bye. See you guys.